Você teria coragem de tocar em um pó que brilha com uma luz azul hipnotizante no escuro? Em setembro de 1987, em uma rua comum de Goiânia, várias pessoas fizeram exatamente isso. Elas acreditaram que tinham encontrado algo mágico, talvez um fragmento de estrela ou algo sobrenatural. Mal sabiam elas que aquele brilho era, na verdade, a assinatura da morte. Hoje, vamos mergulhar na ciência e na tragédia do Césio-137. Como um resíduo de reatores nucleares foi parar em um ferro velho? Por que ele imita minerais essenciais ao nosso corpo para nos destruir por dentro? E como esse elemento mudou para sempre a segurança nuclear no mundo? Prepare-se, porque a história do radiocésio é uma mistura de física avançada, negligência humana e um brilho que infelizmente nunca se apaga da memória de quem o viu. Com 9 minutos apenas, vamos desvendar e desbravar juntos esse assunto que está em pauta novamente. Já curte aí para não perder nada de informação. A anatomia do isótopo. Para entender o perigo, precisamos primeiro descer ao nível subatômico. O Césio-137 não é algo que você encontra livre na natureza cavando um buraco no chão. Ele é um filho da fissão nuclear. Imagine um núcleo de um átomo de urânio-235 sendo atingido por um nêutron em um reator. Ele se torna instável e explode, dividindo-se em partes menores. É nessa bagunça atômica que nasce o Césio-137. Mas o que o torna um vilão tão eficiente? 2 fatores principais: a meia-vida e o tipo de radiação. O Césio-137 tem uma meia-vida de aproximadamente 30 anos. Isso significa que se você tiver 1 quilo dele hoje, daqui a 3 décadas, você ainda terá meio quilo de material altamente radioativo. Ele não desaparece rápido, ele insiste em ficar. Além disso, ele é um emissor de radiação gama. Diferente de outros tipos de radiação que param na sua roupa ou na sua pele, os raios gama são como uma luz invisível de altíssima energia. Eles atravessam paredes, metais e, o que é pior, atravessam as suas células, estilhaçando o seu DNA como se fosse vidro. Por ser um pó salino, ele é extremamente solúvel, o que significa que ele se espalha pela água e pelo solo com uma facilidade assustadora. O pesadelo em Goiânia. Agora, precisamos falar sobre o capítulo que marcou o Brasil e o mundo. O ano era 1987. No centro de Goiânia, as ruínas de um hospital desativado guardavam um segredo esquecido: uma cápsula de terapia abandonada. 2 catadores de sucata, buscando apenas sobreviver, levaram a peça de chumbo para casa. Eles conseguiram abrir a marretadas, o que especialistas levariam horas para manusear com equipamentos de proteção. Tá gostando do conteúdo? 9 minutos apenas veio para desvendar rápido e sem enrolação. Então compartilha com os curiosos de plantão. Lá dentro, encontraram 19 gramas de cloreto de césio. Era um pó azul brilhante, lindo e hipnotizante. A fascinação foi imediata. O dono do ferro velho, Devair Ferreira, levou o pó para casa e o mostrou para a família e amigos. Sua sobrinha, a pequena Leide das Neves, de apenas 6 anos, encantada com o brilho, chegou a ingerir partículas do pó enquanto lanchava. O rastro de contaminação se espalhou silenciosamente por ônibus, moedas e apertos de mão. Em poucos dias, a cidade começou a adoecer. Vômitos, tonturas e queimaduras estranhas surgiram. O diagnóstico demorou, porque ninguém imaginava que a guerra nuclear tinha chegado a um terreno baldio por pura negligência. Foi o maior acidente radioativo do mundo ocorrido fora de uma usina nuclear. O cavaleiro de Troia no corpo. Mas por que o corpo humano aceita o Césio-137 de braços abertos? Aqui entra a parte mais cruel da química. Na tabela periódica, o césio pertence à mesma família do potássio.
O seu corpo ama o potássio, ele precisa dele para os músculos, para o coração e para o sistema nervoso. Quando o Césio 137 entra na sua corrente sanguínea, seja pelo toque, pela respiração ou pela ingestão, o seu organismo comete um erro fatal. Ele confunde o césio com o potássio e o transporta diretamente para os seus tecidos moles e órgãos vitais. Uma vez instalado, o césio começa a bombardear suas células de dentro para fora. É um ataque interno constante. O corpo tenta expulsá-lo, mas o processo é lento e o dano genético muitas vezes é irreversível, resultando em cânceres agressivos e falência de órgãos que se manifestam meses ou anos depois. Legado e segurança. A limpeza em Goiânia foi uma operação de proporções militares. Mais de 112 mil pessoas foram monitoradas em estádios de futebol. Casas inteiras foram demolidas, árvores foram cortadas e até o asfalto das ruas foi arrancado e tratado como lixo atômico. O resultado foram 6 mil toneladas de rejeitos radioativos, hoje enterrados em um repositório em Abadia de Goiás, protegidos por camadas de chumbo e concreto por mais 300 anos. Mas é importante dizer, o Césio 137 não é apenas um vilão. Ele tem utilidade na medicina para tratar tumores e na indústria para esterilizar materiais. A diferença entre a cura e a catástrofe reside em uma única palavra: controle. Hoje, os protocolos de descarte são severos e sensores de radiação monitoram portos e aeroportos mundialmente para garantir que o erro de 1987 nunca mais se repita. O Césio 137 é um lembrete da nossa própria fragilidade diante das forças que aprendemos a manipular. Ele é o fruto da genialidade humana, mas também o símbolo do perigo que a ignorância representa. A história de Goiânia não deve ser apenas uma memória de dor, mas uma lição eterna de que o conhecimento é a nossa única proteção real. Cada partícula desse isótopo carrega uma história e um alerta. A tecnologia exige respeito. Se você chegou até aqui, agora entende que aquele brilho azul não era mágica, era ciência pura e implacável. Obrigado por acompanhar mais essa descoberta aqui no canal. Não esqueça de deixar sua opinião. Você conhecia a fundo a história de Goiânia ou a ciência por trás desse elemento? Nos vemos na próxima curiosidade, aqui no 9 Minutos Apenas.